Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, mas eu preciso vir aqui, né, contar para vocês o que tá acontecendo neste momento na nossa obra e na nossa vida. E eu decidi vir gravar porque, da mesma forma que eu abri meu coração para vocês durante todos esses 365 dias de obra, eu também sentia que esse canal, né? Eu sinto que esse canal é uma forma de educar as pessoas, de contar a nossa experiência, para que as pessoas elas se espelhem na gente de uma forma de o que fazer e de uma forma também do que não fazer, né? Para não cometer os mesmos erros que a gente. Então, eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, mas eu queria falar da maneira mais clara possível, contar para vocês da maneira mais clara possível o que aconteceu com a gente até aqui. Então, eu não fiz roteiro nenhum. Quero ser muito honesta e sincera com vocês. Então, se tiver cortes no meio desse vídeo, vocês entendam. E se ficar muito longo também, vocês tenham paciência, mas assista até o final, porque ele é muito importante. Então, vamos lá. Nós estamos no mês de setembro de 2023. Esse mês faz exatamente um ano que nós começamos a nossa obra. Então, faz um ano como eu falei num vídeo, que nós mexemos no terreno. Mas a nossa história, ela começou bem antes que isso. Vocês que já sabem dos vídeos, vocês já acompanham, vocês sabem da história toda, dos problemas que nós tivemos com os projetos que nós fizemos a princípio. Mas não é sobre isso que eu vou falar. A nossa história com a construção, ela começou em agosto de 2022. Foi quando a gente teve a nossa primeira reunião para saber se a gente iria dar início, de fato, à obra ou se a gente iria esperar mais um pouco. Nessa reunião, nós pegamos o projeto, fizemos o orçamento de todo o material que a gente ia gastar e a gente viu que a gente conseguiria começar a obra com a reserva de dinheiro que a gente tinha. A gente já tinha dado entrada no processo de financiamento, a gente estava no processo, mas a gente queria iniciar a obra e aí com esse orçamento de mão de obra e de material, a gente viu que a gente conseguiria chegar até a primeira laje com o nosso recurso próprio. E aí começa o primeiro erro. Eu digo que a gente cometeu 3 erros. Um erro foi causado pela gente, o segundo foi causado por terceiros e o terceiro foi causado pelo tempo. E vocês vão entender. Então, o primeiro erro que nós cometemos foi que nesse orçamento, né, nessa planilha de gastos, a gente colocou 2 coisas: mão de obra e material. A gente não colocou outros serviços que a gente ia precisar, outros equipamentos, como betoneira, como andaime, amassador de solo, tapumes e vibrador de concreto. E se eu lembrar, depois eu coloco aqui no cantinho outros itens que a gente precisou de tirar da nossa reserva, né, do dinheiro que a gente tinha economizado, para colocar na obra, itens que eram essenciais e fundamentais para o andamento da obra. Então, do orçamento que a gente sabia que a gente dava conta de pagar de material e mão de obra, tinha esses terceiros itens que a gente não tinha posto na planilha, que eles consumiram a nossa reserva. Mas mesmo assim a gente começou, né? A gente começou depois que a gente foi verificando que precisava desses itens e foi desembolsando esse dinheiro. E aí a gente deu início na obra em setembro. Aí entra o segundo fator, que é o fator clima. Assim que a gente começou a obra, começaram as chuvas antecipadas. No ano de 2022, choveu muito a partir de setembro. Choveu setembro, choveu outubro, choveu novembro e choveu dezembro. Então, a gente tinha, de 5 dias de obra, tinha semanas que a gente trabalhava 2 ou 3 dias. Mas mesmo assim, a gente tinha que pagar o material, a gente tinha que pagar os equipamentos e a gente tinha que pagar a mão de obra, mesmo não trabalhando, pelo fato de que o solo estava molhado, não tinha como concretar, não tinha como entrar caminhão, não tinha como entrar máquina, mas a gente tinha esses 3 itens desembolsando todo mês
comendo as nossas economias. E assim a gente foi durante esses 4 meses do ano de 2022. E chegando... E um quarto fator que eu não citei, nós tivemos problema com o nosso financiamento. Então, a gente deu entrada no financiamento no primeiro semestre de 2022, mas nós tivemos problemas com a aprovação do projeto com o engenheiro da Caixa. Então, esses 4 meses nós ficamos consumindo da nossa reserva. 4 meses que a gente achou que seria 2 meses e meio. Eles foram estendidos por conta das chuvas e agravou que a gente não recebia o valor, né, as medições da Caixa, o valor do adiantamento da Caixa, a gente não recebeu. Aí, chegou em dezembro, por honra e glória do Senhor, a gente conseguiu que outro engenheiro da Caixa fosse fazer essa averiguação, porque ele queria um muro de arrimo, que o nosso terreno não teria necessidade. Ele viu que não teria necessidade e aprovou o projeto. Porém, 2022 teve eleição e aí em dezembro tem a troca de governo, eles meio que congelam as contas públicas. Então, mesmo o nosso projeto estando aprovado, né, nosso financiamento estando aprovado em dezembro, nós não conseguimos o valor. Nós fomos pegar esse valor da Caixa, assinar o contrato no finalzinho de janeiro e pegar o valor da Caixa em fevereiro. E aí, dezembro e janeiro ainda choveu, mas graças a Deus, em fevereiro, estiou a chuva. E aí estiou a chuva, veio o valor da Caixa e nós conseguimos trabalhar praticamente todos os dias da semana. Então, eu falei para vocês que o primeiro fator que comeu as nossas economias foram a gente não ter colocado itens como materiais que foram comprados ou alugados na nossa planilha. A gente colocou só a casa de material de construção. O segundo fator que corrompeu a nossa planilha de financeira foi, eu vou deixar uma foto aqui, essa estrutura que a gente fez. Então, inicialmente, a gente não tinha pensado nessa estrutura. Então, é uma estrutura muito boa para manutenção da obra, para os funcionários da obra, para guardar os materiais, mas ela gastou-se muito material para fazer ela. Então, para a gente construir essa estrutura, a gente tirou o dinheiro da nossa reserva para comprar material, além do material que estava naquela planilha inicial. Então, foi um segundo erro nosso, de antes de começar a obra, a gente não ter contado que a gente iria fazer essa estrutura. E aí, talvez a gente não teria começado, teria nos capitalizado um pouco mais. Então, essa estrutura foi feita durante esses meses, não lembro ao certo mês que fez, mas a gente ainda não tinha o dinheiro da Caixa, estava usando a nossa reserva. Aí chegou, né, ao andamento da obra, conseguimos concretar as estacas, mexer no solo, e aí recebemos o valor da Caixa para dar um fôlego. Chegou um terceiro erro nosso. Um terceiro erro que eu estou contando para que vocês não façam isso, ou se fizerem, fazer com muita consciência. Nós decidimos concretar aquela parte lá do caixão perdido lá de baixo. Por quê? Iria nos dar mais segurança para que os funcionários trabalhassem melhor na hora que fosse subir a estrutura. E aí, nisso, aumentou a metragem, né, a cubagem de concreto. E esse dinheiro tem que sair de algum lugar que é o nosso bolso. E eu acho que, como eu falei que eu não fiz roteiro, eu contei toda essa história para falar para vocês que setembro foi o mês que a gente iniciou a obra e está sendo o mês que a gente vai parar a obra. Esse eu acho que era a chamada do vídeo, que eu não falei no começo porque eu não fiz roteiro e fui falando as coisas que eu tinha imaginado na minha cabeça. Eu expliquei isso tudo para falar que nós chegamos, depois de 365 dias, tendo várias alterações do acordo inicial, né, de material, de mão de obra, de tempo. E aí agora nós chegamos em setembro e nós estamos com dificuldades financeiras para continuar a obra do jeito que ela tinha que continuar. E então o que eu venho falar para vocês, né,
que o planejamento, ele é fundamental. Nós achamos que a gente estava fazendo um bom planejamento, mas hoje a gente vê que a gente não fez um bom planejamento de início de obra. A gente achou que a gente ia dar conta de ir tocando a obra com o nosso recurso até entrar o dinheiro da Caixa. Nós acabamos atrasando as nossas medições, porque como nós perdemos os 4 meses de chuva do ano de 2022, a gente não conseguiu recuperar em tempo trabalhado em 2023. Então, a primeira medição, que era para fazer em 30 dias, ela foi feita em 60 dias, porque a gente precisava recuperar o tempo perdido. Então, hoje, nós estamos num ponto que a gente ainda não fez a segunda medição da Caixa. A gente não tem mais recurso próprio, porque tem coisas, né? Tipo mão de obra, o material que a gente já tinha acordado, os equipamentos alugados que a gente tem que pagar mensal, e a conta não tá fechando. Então, a gente decidiu dar uma parada, recapitalizar, que é a palavra que eu uso, dar um fôlego e reorganizar o nosso planejamento de obra. Então, hoje, depois desse 1 ano, a gente tem a consciência de que a gente está fazendo coisas erradas, que está atrapalhando o cronograma da obra. Então, a gente vai parar agora, antes que vire uma bola de neve maior e a gente não consiga tocar a obra até o final, porque nós já vamos ter que pedir eu acho que é a reorganização do cronograma da Caixa, alguma coisa assim. Aí vocês me perguntam o que você faria diferente. Esses dias perguntaram para mim na página o que eu faria diferente. A primeira coisa que a gente faria diferente hoje, com o conhecimento que a gente tem, é colocar todo e qualquer serviço na ponta do lápis e não aprovar nenhum serviço ou compra de material sem se certificar de que a gente realmente vai ter, ao final do mês ou ao final do período que vai ser usado o material, o dinheiro para pagar. Como a gente estava na expectativa de sair dinheiro da Caixa, de pedir medição, a gente foi autorizando compra de material, e aí chegou num ponto ao qual a gente tem mais que pagar do que a receber. Por que eu digo isso? Porque a receber é da Caixa, a gente manda a planilha para eles nos restituírem o valor da porcentagem de obra que foi feita. Mas a gente já gastou mais material do que o valor que a Caixa vai nos restituir. Então, isso a gente... com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente vai fazer diferente. Em vez de gastar para receber, a gente vai pôr tudo na ponta do lápis e falar, não, a gente vai dar conta, a gente vai receber, porque hoje a gente já sabe o valor certinho que a Caixa vai depositar para a gente ao final de cada aferição. Então, a gente fala, não, a gente sabe, não, esse material ou esse serviço não vai ser aprovado, porque ao final da aferição, a gente não vai receber o valor referente a esse material ou serviço. Segundo ponto é atentar muito bem ao cronograma, porque lá no cronograma da planilha, a gente pode mandar aferições de 30 em 30 dias. E às vezes a gente não se atenta a isso. A gente quer aproveitar um funcionário, né? Tá fazendo isso, vamos fazer aquilo ali junto. E às vezes aquela etapa que a gente está aproveitando o funcionário não entra na medição da Caixa. Ou a gente, por algum probleminha ou outro, hoje o funcionário não foi, vai amanhã, ou não vai amanhã, vai semana que vem, e isso tudo conta como tempo perdido, porque a gente precisa saber muito bem qual etapa que a gente tá, para poder saber se aquela etapa, né, se aquelas imagens vão contar para a liberação da porcentagem que está descrito na nossa planilha. Então, uma coisa que a gente não se atentou no início, que a gente vai se atentar agora, é o que realmente vai contar para a aferição da Caixa. Então, a gente vai colocar o nosso dinheiro e os nossos esforços na onde realmente vai contar para a Caixa como área construída para a gente conseguir a aprovação da parcela. E aí, eu acho que o terceiro é aquele ponto que todo mundo fala, mas eu acho que todo mundo cai. Não pagar nada adiantado.
Eu acho que todo mundo fala isso. Não paga serviço adiantado, não paga serviço adiantado, não paga serviço adiantado. E no final todo mundo tá sofrendo do mesmo mal. Então, a gente vai se atentar a essa planilha. A gente vai tentar andar justinho a essa planilha. E ao final do serviço feito, a gente paga os funcionários que forem utilizando naquele mês na obra. Eu acho que esse é o essencial, porque aí a gente vai saber de fato que o serviço foi executado de acordo com o que estava na planilha, né? Porque o serviço ele tem que ser executado. Ao final, a casa tem que estar 100%, tem que estar 100% pronta. Mas como o recurso, as regras vêm da Caixa, a gente tem que andar de acordo com o que está escrito lá na nossa planilha, né? Então não adianta nada a gente fazer um muro de arrimo, sendo que não está na planilha que o muro de arrimo vai ser contado naquele mês, ou fazer uma elétrica, ou um acabamento de algum cômodo, de alguma coisa, que não vai ser contado. A gente vai estar colocando nossos esforços, a mão de obra e o dinheiro do material naquele item, e a Caixa não vai contar como porcentagem para liberar o dinheiro. Eu falei muito, eu falei o que aconteceu com a gente, e eu falei da maneira que estava na minha cabeça, e eu espero que que tenha sido útil essa experiência para vocês. E assim que a gente for reorganizando a nossa estrutura, tanto financeira como cronológica, eu volto aqui para contar para vocês, e eu espero que seja em breve colocar mais atualizações de obra de fato aqui para vocês.